Queria que nós tivéssemos um coração aberto para o Senhor. E certamente, se tivermos esse coração, o Senhor vai falar conosco. Queria chamar o Marcos. Ele não foi saudado de propósito, não foi porque tenha sido esquecido. Nosso querido Marcos de Salvador. Temos tido muita alegria assim de nos aproximar dos irmãos de Salvador. Está bom demais mesmo. Eu tenho uma baianinha lá perto de casa. Eu acho que Deus começou um complô quando Ele juntou a filha do Mário com o meu filho e aí estragou tudo, né? Quebrou todas as barreiras e nós estamos aqui. Hoje o Marcos tem a incumbência do Senhor para nos conduzir nessa palavra e queremos te saudar, Marcos, te abençoar, cheio de graça e unção do Senhor, para tudo que Deus tem feito. Estendam as mãos sobre ele. Amém. Pai, precisamos de Ti, Teu Espírito, operando em nós, o nosso coração, para ouvirmos Tua voz. E queremos abençoar o Marcos, para que ele seja cheio da Tua unção, Senhor, ao transmitir a Tua palavra. Obrigado pela Sua presença aqui conosco, nesse compartilhar, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que eu não pude abraçar ainda, fica aqui meu beijo, meu abraço genérico, generalizado. Estamos realmente bastante felizes lá em Salvador, com um rápido, acelerado estreitamento na comunhão com esses amados aqui de Porto Alegre. Temos já algum tempo, um ano vai eles lá, outro ano vemos nós aqui. Um ano a gente vai para a praia, outro ano a gente vem curtir um frio. Falar em curtir frio, quero dar um recado aqui, o pessoal de Pernambuco. Não reclame de frio aí não, viu? Não reclame de frio, está muito quente. O senhor foi muito bom conosco aqui. Isso aqui podia estar frio de verdade, que eu conheço esse negócio. E outra coisa, quando chega perto de gaúcho, você está sentindo frio, não fala nada não, viu? O gaúcho não vai ficar com peninha de você, porque você está sentindo frio não. Ele vai dar uma risadinha assim, tá frio, né? Ai. Eu, como já sou baiano mesmo, eu sei como é que é esse negócio aqui. Aleluia. Vamos ler, amados. Queremos nada mais do que expor nosso coração nessa noite, uns 15 minutinhos. Queria ler o texto que me veio ao coração durante a reunião, de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse texto não estava em nenhuma das minhas anotações aqui para esses dias,
Estou lendo porque o Senhor me colocou ele no coração, não tenho comentário a fazer. O outro texto que me veio ao coração essa noite está em Tiago, capítulo 1. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse texto também me veio ao coração nessa noite, mas eu entendo que encaixa no que havia no meu coração. Desde que recebi o convite dos amados aqui para estar nesse retiro com vocês, me coloquei diante do Senhor, me dispondo a que o Senhor queria trazer para nós aqui nesses dias. E a gente sempre tem um baúzinho cheio de sermãozinho, né? Você fica olhando lá para o baú, o que o Senhor quer que você tire de lá? Mas o que o Senhor colocou no meu coração foi um pouco diferente do que eu pensava a princípio. Recém agora falei com o Ismael e ele me contou que no ano passado estiveram ministrando aqui meu pai, Moisés e Erasmo, estiveram compartilhando lá dos inícios, as experiências, as coisas que o Senhor foi falando. Eu achei muito interessante porque acho que encaixa demais na carga com a qual eu venho aqui. O que o Senhor colocou no meu coração no sentido de nós procurarmos fazer uma avaliação desses 30 anos. Alguns de vocês aqui estão nessa jornada aí desde lá do princípio, principalmente os aqui de Porto Alegre. Eu entrei nessa caravana aí no ano de 1976. Dei tanto trabalho em 76, 77, 78, que em 79 eles me mandaram para a Bahia. Mas, desde então, estamos sempre juntos. E a pergunta que eu trago, que me vem ao coração, e que eu trago aos irmãos, é a respeito do que é que nós temos feito. O que nós fizemos nesses últimos 30 anos com aquilo que o Senhor nos legou? O que temos feito com o que o Senhor nos tem dado? Alguns, como meu pai, Erasmo, talvez muitos de vocês, para andar da forma como estão andando hoje, saíram de um contexto. Não sei quantos de vocês estavam em outro contexto eclesiástico antes de estar caminhando com os irmãos aqui. Alguns saíram. Me lembro dos primeiros que saíram. Me lembro de meu pai. Eu não era convertido ainda. Quando meu pai ouviu a voz do Senhor
me seguiu, eu pude testemunhar do preço que isso custou, pude testemunhar e a olhos vivos ali algumas coisas impactantes que estavam acontecendo. E não apenas esses amados aqui de Porto Alegre, mas depois conhecemos outros de outros lugares. Todos vocês sabem que desde o princípio os amados lá da Argentina também tiveram grandíssima participação em trazer o que Deus tem trazido a nós. Alguns deles eu também conheço a história, conheço de lá aqueles que pagaram também um grande preço, um preço alto nas suas vidas. Alguns tinham uma carreira eclesiástica dentro do contexto que estavam lá, sofreram muito, perderam amigos, e perderam até a boa fama, se tornaram de má fama, ali no lugar de onde eles saíram, se tornaram de má fama. O que temos nós feito? O que temos nós entendido? Estamos entendendo as coisas que o Senhor nos trouxe desde o princípio? Tenho pensado também nos muitos erros que nós cometemos e posso falar por Salvador. Procrastinação. Vocês sabem o que é procrastinar? Deixando e deixando e deixando, e Deus falando, e você vai deixando. O contrário da procrastinação, que é a impulsividade. Deus nem falou, você já está fazendo. Sem oração, e andando, pegar um facão, saindo, abrindo mato de qualquer jeito, sem falar com o Senhor. Há muita bênção de Deus nesses anos. Houve muita bênção. Acho que se fôssemos contar, tínhamos que fazer um retiro de um mês inteiro para todo mundo aqui ficar contando bênção. Eu não quero ser negativo, nem de longe quero dizer que não são maiores as bênçãos. É que Deus me fez assim. Eu penso que faz parte da minha constituição ministerial. Procurar o que está faltando para encher as lacunas. Eu não sou muito de ficar olhando tudo que está certo, para sentar e me deliciar. Eu penso que tudo isso, lá no céu, vou ter bastante tempo para me deliciar. Eu penso que nos cabe hoje sair procurando nossas lacunas, ver como podemos preenchê-las. Penso que sofremos esses anos com algumas coisas referentes às Escrituras, algumas leituras equivocadas, ou uma forma equivocada de ler as Escrituras. Alguns que saíram de outro contexto, saíram de sob uma teologia com fortes traços humanistas, quando não é, em alguns casos, completamente humanista. Mas nós podemos, através de livros, através de tanta coisa que a igreja faz hoje, nós podemos facilmente, sem percebermos, nos colocar de novo debaixo da influência
de tanto humanismo que existe na teologia do século XX, da segunda metade do século XX, e agora nesse nosso século, que eu não sei onde é que vai parar. Não sei onde é que vai parar esse negócio. Quando eu me converti ao Senhor, me caiu nas mãos o primeiro livrinho que eu acho que eu li, fora a Bíblia, foi aquele livro do Juan Carlos Ortiz sobre o discípulo. E o Juan Carlos falava ali do contraste entre o evangelho do reino e o evangelho das ofertas. Pois eu penso que eu estou com saudade hoje de ver o evangelho das ofertas. Porque aquele evangelho das ofertas que Juan Carlos Ortiz denunciava era um céu perto desse evangelho que está aí hoje. Pelo menos, se aquele evangelho que ele chamava de evangelho das ofertas, que era centralizado no homem, pelo menos o enfoque era a bênção espiritual. Vida eterna, paz com Cristo. O enfoque era muito no homem, mas a bênção era espiritual. Hoje está muito pior do que naquela época. Hoje a bênção nem espiritual é tudo aqui para a terra. É um evangelho centralizado em te dar uma boa vida aqui. Como se nós não tivéssemos sido chamados para ser peregrinos. E uma das coisas que eu sinto que nós precisamos avaliar é até que ponto, nesses anos, tradições antigas e tradições que nós mesmos criamos nos atrapalham. Só há uma forma de ser livres. Nós precisamos ser livres de toda forma de paradigma. Ouvi uma história recentemente, não sei precisar nomes nem datas, mas todos vocês sabem que lá nos idos de 40, 50, até a década de 60, 70, por aí, os melhores relógios do mundo eram os relógios suíços. Quem tivesse um relógio suíço tinha o relógio. E me contaram que houve naquelas feiras que todos os anos os relojoeiros suíços faziam, numa daquelas feiras anuais apareceu um suíço falando num relógio a quartzo. E aquela turma de suíço ficou olhando e achou aquele homem um doido total, maluco. Porque há anos, décadas, desenvolvendo aqueles mecanismos todos, e o sujeito vem falar num negócio eletrônico. Isso é paradigma. Quando você está numa carreira e você não tem a capacidade de levantar os olhos, olhar para os lados e, principalmente, reler as Escrituras, avaliando a cada dia o que você tem crido e o que você tem feito à luz das Escrituras. Estava naquela feira um japonês. O japonês ouviu aquele homem e disse: vem cá. A Seiko contratou aquele homem. Naquela época, os relógios suíços eram donos de 98% do mercado na Europa. 98% do mercado de relógios. Hoje, cadê os relógios suíços? Não são nada. Não tem mais nada. Um japonês, com a mente aberta,
livre de paradigmas, livre de uma mente que está ali bitolada, levar esse homem para o Japão. E você sabe o que é a Seiko hoje, né? A Seiko não é suíça. E os suíços não têm mais nada a ver com relógio hoje em dia. Isso é uma ilustração natural daquilo que pode acontecer e acontece nas coisas espirituais. Temos exemplos bíblicos incríveis, incríveis. Todos nós cremos que o melhor estratégia que Jesus nos deu foi fazer discípulos. Pois Jesus fez discípulos, 12. E depois teve que chamar um que não andou com ele. Pararam para pensar nisso? Teve que chamar um que não andou com ele. Porque aqueles 12, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro gentil que apareceu, eles se atrapalharam todos. Fica lá. Para Pedro ir pregar o evangelho na casa de um gentil, teve que vir visão, entra visão, desce lençol, sobe lençol, desce lençol, sobe lençol. Come, Pedro. Não, Senhor. Como diz meu pai, ou é não ou é senhor. Se é senhor, não tem não. Se diz não, como é que é senhor? Não, Senhor, dizia Pedro. Não. E Deus mandando ele comer. E não saíram de Jerusalém. Vocês já repararam no show de explicação que Pedro teve que dar na volta? Quase torcem o pescoço. Como você foi entrar? Espera aí, irmão, deixa eu explicar, espera aí. Se você quiser um pouquinho mais longe, vou te contar um episódio mais sério. Pedro se comportou muito mal entre os gentios. Se comportou tão mal que Paulo teve que repreendê-lo na presença de todos. E por quê? Paradigmas. Às vezes o paradigma nem é seu, é dos que estão em sua volta. E você tem que andar neles. Vocês já repararam quem levou Pedro àquela situação? Foram os discípulos de Gamaliel. Quando chegaram, disse Paulo, os da parte de Tiago. Os íntimos de Tiago, os discípulos de Tiago, levaram Pedro a fazer o que fez. E depois ter que ser repreendido publicamente, tal o disparate daquilo que ele tinha feito, porque os paradigmas judaicos não saíam da cabeça daquela gente. E Jesus teve que chamar um que depois se disse, eu sou um fora do tempo. E aí não tinha mais 3 anos para fazer discipulado, levou ele lá em cima, né? Vem cá, vamos conversar. Você olha bem aqui, olha tudo aqui. Toma aqui, ó. Não penso em abordar uma vez mais a teoria da coisa. Sempre temos que ir para a palavra e temos que trazer o fundamento das Escrituras e um pouco teórico. Mas, mais do que tudo, nós precisamos avaliar o que temos andado, nossa prática, em todas as áreas, pelo menos as mais importantes, para que a palavra e o Espírito possam dirigir nossa vida. Não sei se vai ser possível entrar em todos os pontos que eu tenho aqui, pelo menos anotado aqui.
Tem muito tempo que eu não sentava para anotar. Muito tempo. Eu sentei, anotei. Porque o Senhor também estava me mandando falar uns negócios que eu acho que eu nunca falei, não sei se falei. Não sei como é que vai sair isso aí, vocês vão ter que ter muita paciência comigo. Mas gostaria de avaliar com os irmãos a respeito da palavra de Deus, primeiro. Como temos lido a palavra de Deus? Qual o temor e respeito que nós temos para com a palavra do Senhor? Me impressionou muito, na minha primeira leitura do Velho Testamento, encontrar Isaías 66, 2, onde Deus fala do servo que treme da sua palavra. Não diz que teme, diz treme. Nosso espírito é assim, trememos diante da palavra do Senhor. Outro ponto seria a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Qual a nossa realidade como igreja em relação a Cristo? Nossa mensagem é centralizada, nossa vida é centralizada, nosso ensino é centralizado nele, ou ele é um item a mais de nossa pregação? O Evangelho do Reino. Eu já tenho visto essa expressão ser usada nas mais distintas formas. Alguns, inclusive, usam, eu já ouvi gente usando como nome, assim, para nós. Quando eu vim para o Evangelho do Reino, ouviam dizendo, como é? Eu vim para o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? Como o temos aplicado? Senti também que seria muito importante nessa época em que vivemos, entendermos, buscarmos entender, analisarmos, avaliarmos o que é esse negócio de profeta, que é o ministério profético. Nós sabemos reconhecer profetas, sabemos qual é a função, recebemos esses profetas. E por fim, não menos importante, talvez o mais importante de todos os temas, é o Espírito Santo. Quanto temos dado lugar ao Espírito Santo na nossa vida como igreja? Qual é o nosso entendimento sobre a realidade da obra que o Espírito Santo faz na igreja? E qual o lugar que damos? Não temos nós amontoado alguns paradigmas que dificultam a ação do Espírito Santo? Não estamos entristecendo em nada o Espírito Santo? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por tua presença, porque tu estás aqui. E te agradecemos muito, Senhor, porque tu nos fizeste família. Eu te agradeço pessoalmente por tantos abraços amorosos e carinhosos que eu recebi aqui nessa noite. Que cada um se sinta tão amado como eu me senti aqui, Senhor. Que esse espírito de família seja uma tônica forte no meio de nós hoje, aqui,
por causa da tua presença. Te agradecemos pela oportunidade, pelas viagens, por o Senhor nos ter trazido em segurança. E entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer aqui nesses dias, seja na pregação, na oração, na profecia, na comunhão, nos cânticos, na adoração ao Senhor. Que teu Espírito seja vencedor sobre nossas mentes e sobre nossas emoções. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.